Olá, pessoal, queria deixar um recado para vocês que são linha de frente, que são dos serviços essenciais, né? E esse recado que eu queria deixar para vocês, na verdade, era uma reflexão sobre o nosso cenário da comunicação hoje, né? De como a gente vem sendo convocado a nos comunicar de forma diferente. Né? Em um cenário em que todas as crises entram em jogo, em que todas as crises, enquanto sujeito, estão postas, a gente vem sendo convocado a exercer a nossa comunicação, que alguns chamam de não violenta, que eu diria de comunicação gentil, de uma comunicação clara, transparente, a partir de premissas que a gente já vem trabalhando no modelo das nossas organizações, do nosso modelo de gestão com pessoas, né? E nesse cenário onde há empatia, onde o processo de alteridade são convocados, onde todos os nossos valores são remexidos. É como se houvesse uma grande caixinha de ferramentas internas que são remexidas, mas que remexem também o outro que está do teu lado, né? De como você vai se comunicar, de como é que isso vai acontecer, de que medos são esses, né? Do que você pode omitir, o que você não pode omitir, o que você não deve omitir. E, na verdade, muitas das coisas não precisam ser omitidas. O processo de comunicação, quanto mais transparente, quanto mais direcionado, quanto mais resolutivo dentro desse cenário, ele tende a ser frutífero, ele tende a ser um estressor que vai estar lá mitigado, que vai estar lá minimizado, né? Tem situações de risco psicossociais que não vão ser sanadas e o importante é entendê-las que, por não ser sanada, o controle do risco deve ser cada vez maior, deve ser cada vez premente, né? Mas tem algumas questões das quais você pode controlar e daquelas que você não pode controlar. Dentre aquelas que você pode controlar, o que é que você pode fazer, o que é que você pode organizar. Daquelas que você não pode controlar, que você não pode organizar, que não é dentro do seu eixo, né? Você vai desperdiçar, despender uma energia muito forte para aquilo, quando na verdade você não vai conseguir gerir, você não vai conseguir organizar aquilo. Então, muitas vezes, vocês ficam num cenário de dicas, sugestões, orientações, quando na verdade cada um agora tem que encontrar um pouco do seu manejo, de como você está se sentindo bem em fazer aquilo, né? Eu diria que esse movimento foi um movimento muito maior de reencontro com a gente, né? De como a gente funciona, de quais são os nossos limites, quanto tempo eu consigo ficar, quanto tempo eu consigo me manter, qual é o meu propósito dentro dessa atividade, a quem eu estou servindo dentro dessa atividade. Eu compreendo o meu papel, eu compreendo o porquê que eu estou ali, eu compreendo o modo como eu me responsabilizei, eu tenho uma escuta ativa, eu tenho uma responsabilidade sobre o meu processo, sobre a minha equipe, sobre o meu paciente, sobre a pessoa que vai no supermercado e compra aquele produto. Eu estou seguindo todas as normas, né? Então, se todas as normas, se tudo aquilo que está no prescrito está sendo cumprido, está sendo colocado como um checklist que está de acordo com a prevenção, que está de acordo com o que era para ter sido feito, isso estava no seu controle, isso você conseguia gerenciar. Mas tem o que não está no prescrito, tem o que vai acontecer na atividade, no real, naquele momento. E vindo a imprevisibilidade. E aí é esse manejo que vai convocar com que você sinta o gerenciamento das suas emoções, né? Como é que isso vai acontecer, né? O que é que você vai sentir. Então, muitas vezes é o seu conhecimento anterior de como você reage às situações anteriores que vai te dar uma sinalização, que nem sempre vai ser como você vai reagir, porque você reagiu daquela situação anteriormente, mas te dá uma sinalização de como você fica emocionalmente. Então, é preciso se conhecer, é preciso colocar os seus pontos de cegueiras emocionais que agora vão estar mais abertos, que agora vão estar mais disponíveis, digamos assim, nesse processo, mais vulneráveis, né? Talvez seja essa a palavra, vão estar mais vulnerabilizados, vão estar mais expostos. Então, cuidar deles, cuidar no sentido de que não é escondê-los, né? Nem se cegar diante deles, nem enrijecer diante deles, mas não paralisar, não fazer com que você pare diante deles, né? Então, essa é uma primeira estratégia, é reconhecer que você vai ter aquela dificuldade, é pedir ajuda, é ser empático, ajudar quem está precisando, né? É de fato tornar aquilo que é a maior essência do trabalho que a gente veio perdendo ao longo dos tempos da humanidade.
tornar o trabalho mais cooperativo, na medida que tem um outro onde que eu possa cooperar, tem um outro em que eu possa contar, que eu possa pedir ajuda, esse outro pode ser o outro meu colega de trabalho, esse outro pode ser a minha família, pode ser o meu amigo, né? Eu acho que esse é um momento maior de formar redes. Redes de solidariedade, redes de ajuda, redes técnicas, redes de prevenção, mas redes, acima de tudo, que diga do lugar de que cada um é enquanto trabalhador e enquanto humano que nós somos. Então, acho que é nesse sentido que a gente precisa se comunicar para formar a rede e fazer cumprir o fluxo dessa rede, não só prescrita, não só normativa, não só de processo, mas uma rede afetiva, emocional, de apoio e de ajuda mútua.